Olá, aqui professor Renan Carrillo e desde já agradeço pela sua atenção e pelo seu tempo. Peço para compartilharem esse vídeo com outras pessoas. Inscreva-se no canal, deixe aí seu joinha, comentários de concordância e discordância nessa reflexão final acerca da filosofia política. Vamos lá nessa reflexão. Novamente, compartilhem com outras pessoas. O conhecimento é para todos. Ouse saber. Brasil. Como diria Jorge Benjor, um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Isso é inegável. De certo modo, essa crença traz uma dimensão ideológica de que, por assim ser, muitos dos problemas se resolveriam ou se diluiriam por conta própria. Tal grandeza e dimensão, potência, traz aos políticos uma responsabilidade tremenda acerca da resolução e da gestão do espaço público. Um país onde tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de território, evidentemente, não é todo esse território que é ocupado pelas cidades. São mais de 210 milhões de habitantes, uma imensa riqueza cultural e natural, proporções geográficas continentais, beleza de diversas regiões, do Caburaí a Santa Vitória do Palmar, uma imensidão de variáveis possíveis. Sabemos que os problemas sociais, que os problemas estruturais de nosso país não desaparecem e não desaparecerão sozinhos por conta própria. É preciso uma intervenção humana. É necessária a aplicação, inteligência e esforços para que então tais problemas sejam solucionados. O fato social, conforme explica Durkheim, deixa sequelas, marcas históricas, e para superações de tais marcas e sequelas é preciso a superação de conceitos estruturantes para harmonizar. São 5.570 municípios, 67,7% dos municípios, ou seja, 3.770, tem menos de 20 mil habitantes e concentram 31 milhões de habitantes. Em 2019, o ministro da Economia cogitou a possibilidade, no conhecido Plano Mais Brasil, da extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes, que seriam incorporados às cidades vizinhas, municípios vizinhos. O Plano Brasil englobaria ou ainda englobará 3 PECs. PEC do Pacto Federativo, a PEC 118, onde alteraria as regras de arrecadação e transformar a cultura fiscal, PEC emergencial e PEC dos fundos. A importância de comentar sobre os municípios é pelo fato que a vida política se manifesta nesses lugares. Sabemos que há muita coisa para ser resolvida e, novamente, a necessidade da boa prática política. Muitas coisas de fato precisam ser resolvidas. Afinal de contas, são 13.151 aglomerados subnormais no país, o que alguns vão chamar de favela, outros de comunidades carentes. E tudo isso é preciso uma intervenção do Estado. O Estado mais rico do país, ele tem carências. Imagine os estados mais pobres. Então, é preciso de fato essa intervenção.
há casas, domicílios no estado de São Paulo que ainda não tem saneamento básico. Então, de fato, é preciso uma intervenção política justa, sensata e inteligente. Então, novamente, convido vocês a permanecerem até o fim. Deixem aí o seu joinha, extremamente importante, compartilhem com outras pessoas. E essa reflexão, ela não será apenas sobre o Brasil. Interessante começar refletindo sobre o nosso belo país, a nossa nação magnífica. Mas vou elencar aqui pontos sobre diversos autores dentro desse universo da filosofia política. Dentro da dinâmica, até dos meus escritos sobre a fenomenologia política, o mal, assim como o bem, você fala, por que trazer a dimensão desses dois conceitos opostos? Porque o mal ele não surge por vontade própria. O mal ele vai surgir de carências estruturais. E o bem é a harmonização dessas estruturas sociais. Aristóteles, na obra A Política, ele traz exatamente uma dimensão que a harmonização dos princípios, da ética, da justiça, da virtude, da busca do diálogo, traria maior harmonia à sociedade. Mas, de certo modo, desde que o mundo é mundo, nós temos aí forças opostas. Um lado da força, que é o lado negativo, e o outro lado da força, que é o lado positivo, que vão se balanceando exatamente nessa busca de harmonizar a convivência social. Então, refletir sobre a filosofia política é exatamente também trazer a dimensão de conceitos. E essas dimensões de conceitos para analisar como que a vida ocorre na sociedade. Até mesmo uma análise carregada de caráter sociológico. Afinal de contas, é preciso prever para prover, como já diria o Augusto Comte, embora em uma pitada positivista, mas essa frase, se analisarmos bem, prever para prover, é preciso prever e entender os fenômenos sociais, por isso a importância da política realmente ser inteligente e entendendo os fenômenos sociais, entendendo a manifestação da vida em sociedade, buscar a resolução de tais problemas. Buscar entender por que surgem os coringas e não somente lançar os Batmans da vida para combater os coringas. Novamente, as forças opostas. Se surge uma figura do coringa, uma figura que as pessoas vão rotular, utilizar da nomenclatura o mal, surge então ali a figura do bem. E a sociedade ela sempre vai caminhar nessa dicotomia, meio de uma forma de um binômio 0-1-0-1 e nessa composição. E a vida ela não funciona dessa forma 0-1. Embora sejam forças opostas e há várias outras forças, há vários outros elementos que estão por trás da vida da sociedade. Não podemos apenas dizer, olha, isso aqui é mal por si só e isso aí vai continuar existindo. É preciso entender as estruturas sociais. E a reflexão filosófica, sociológica, o fenômeno da vida em sociedade, o fenômeno da vida política traz essa dimensão. Se pensarmos que sociedade é uma somatória de vários elementos, sejam eles de uma força humana isolada e uma força em conjunto.
força econômica, a própria força da religião, né, onde nosso país a religião muitas vezes ela é questionada, essa aproximação da religião da vida política, embora a mesma ela seja garantida pela Constituição Federal. Aí novamente vem o aspecto de inteligência, né? Como aproximar essas forças. Dentro dessa dimensão, né, de aproximação dessas forças, é preciso entender o equilíbrio, né? Repito, sinônimo, né? Equilíbrio, harmonia. É preciso de fato entender, né, como essas manifestações, como esses fenômenos, eles estão se interligando. Fugindo daquele conceito muito, vamos dizer assim, muito empobrecido de argumentação lógica, de apenas dizer que determinada manifestação política ou partidária ou de determinado grupo é X, né, o estereótipo, né, algo muito recorrente nesse mundo da pós-verdade, e o convite para conferirem até no canal a série, né, de Analisando Discursos, onde um dos episódios vai tratar dessa questão da pós-verdade, ou se a pós-verdade ela nem existe, é apenas uma criação, né, do desvio de força. E uma outra grande força, uma força poderosa nesse universo, é a força que movimenta o mundo, né? É o combustível do mundo. Se é o erro, não, porque o dinheiro em si ele não subsiste em si. Novamente, o que determina as condições para o surgimento do próprio dinheiro, a relação, essa centralidade do dinheiro nas relações sociais é do ser humano. E uma menção rápida a um teórico húngaro de orientação neomarxista dentro do aspecto econômico, chamado Istvan Mesarius. Ele vai falar muito sobre uma questão de uma sociedade para além do capital, não querendo implementar aqui, né, uma questão de socialismo, comunismo, mas exatamente buscando entender, será que sempre o centro das relações sociais vai ser o dinheiro? Paralelo a isso, a proposta é uma lógica de uma sociedade mais humanista, pensando sim nas questões econômicas, afinal de contas nós não vivemos de sonho e de ar, há dimensões de preocupação com a economia, mas exatamente esse equilíbrio entre a economia e as questões sociais. Não existe o dinheiro público tão somente, existe dinheiro derivado da arrecadação do imposto. O imposto que para alguns vão chamar aí de roubo, a própria nomenclatura jurídica de roubo, ela não traz essa dimensão da forma que o imposto é arrecadado no nosso país. Agora, o imposto, ele muitas vezes se torna injusto, uma vez que ele não cumpre com a sua responsabilidade social. E assim são outras estruturas na nossa sociedade. A propriedade, né, seja ela privada ou a propriedade enquanto manifestação do espaço, né, da ocupação, ele também tem que ter um caráter de responsabilidade social. E uma vez que não cumpre essa responsabilidade social, nós novamente voltamos àquelas duas forças, né? Darth Vader, Luke Skywalker, Batman, Joker, essas forças, né? As forças são a força de um polo negativo, ou seja, a manifestação do desequilíbrio, e ali o outro lado buscando o equilíbrio, mas buscar o equilíbrio a qualquer custo, sem utilizar de ferramentas, de estruturas, né, suficientemente boas, aí fica difícil, né, sem uma análise do entendimento que de fato está acontecendo. Tá?
Então vamos lá para análise dos livros, né, de citações de alguns livros aqui, são dicas, né, para quem acompanhou a Filosofia Política parte 1, quem acompanhou a parte 2 e agora nessa parte 3, a menção desses alguns livros e dicas, né, levantamentos de sugestões, de pontos para reflexão. Mas antes disso, né, falando dessas dimensões de força, nós paramos para pensar, né, no nosso país é muito recorrente essa necessidade de dar resolução das coisas e o surgimento de uma entidade manifestada apenas no indivíduo, né? Há uma preocupação com a entidade manifestada na instituição. Vejam bem, uma entidade, né? O ente que se manifesta, ele se manifesta numa lógica para a resolução do espaço onde ele está situado, e nesse sentido, nessas sucessivas rupturas, né, da falta de credibilidade muitas vezes das instituições, surgem sempre as figuras, né? Eu achei interessante esse videozinho, até o jingle, né, as musiquinhas de campanha do deputado, né, o falecido deputado Ulisses Guimarães, exatamente nesse combate, né? Há uma carência das instituições, né? 1989, ali o ano praticamente da nova Constituinte, né? O país tem essa reabertura e aí tem lá a musiquinha. Bote fé no velhinho, o velhinho é demais. Bote fé no velhinho, que ele sabe o que faz. Vai levar o Brasil, foi a pau que subir, e acabar com a molecagem de sempre. Não é nem do Oiapoque ao Chuí, tem um extremo mais ao norte, viu? Na verdade é do monte lá em Roraima, que traz essas dimensões mais ao norte. Foi recentemente que eles pegaram isso aí, e tem um monte lá em Roraima que é o Monte Caburaí, né? E aí sai lá do norte Caburaí até Santa Vitória do Palmar, lá no Rio Grande do Sul. Esses são os pontos mais extremos, né? Você fala aqui que isso tem a ver com a lógica da filosofia política, mais em termos de curiosidade. Mas o vídeo em si, né, já traz essa dimensão, né? Quando fala, novamente, né, bote fé no velhinho, né? Bote fé nessa pessoa, né? E a instituição, até pelo momento vivido naquele período, ainda em um processo de reconstrução, né, das ideologias democráticas no país. Então é preciso colocar, né, essa fé, essa possibilidade de mudança em uma pessoa, né? Mas vamos lá. A primeira obra aí para, né, reflexão, que eu acho interessante, convido à leitura, né, já li, são vários autores, é o Manual de Filosofia Política, né? Embora dentro de uma dimensão muito teórica, traça exatamente, né, do que eu fiz desde o primeiro, né, da parte 1 até essa parte de hoje, dentro dessa dimensão da manifestação da necessidade da política. Em questão de fenômeno, a organização da vida social. Se nós vamos pegar o que é sociedade, né? A sociedade, pegando a palavra sociedade, é uma associação amistosa, né? Que eu sempre faço a pergunta, né, para os alunos, né? É uma associação amistosa? A relação entre as pessoas em sociedade, ela é amistosa? Você fala, Renan, em alguns momentos sim, ótimo, acredito que seja em boa parte dos momentos. Mas se nós analisarmos as estruturas do nosso país ou ao redor do mundo, nós vamos ver que nem sempre o meio público ou o meio coletivo, ele é amistoso. A própria palavra società, né, dentro da dimensão romana, o que é? Uma organização estrutural jurídica na qual essas estruturas estariam tão bem entrelaçadas que resultariam no melhor resultado possível. Nós conseguimos ver isso na democracia,
existente no nosso país. O José Saramago, o escritor português, ele traz muito bem interessante uma reflexão. Ele fala que a nossa democracia ela é amputada. Amputada em que sentido? Uma vez que exatamente aquelas leis que elas deveriam estar ali para servir ao povo, muitas vezes elas vão regular e sufocar o povo. O que o Rousseau vai colocar que nós nos encontramos acorrentados em muitos lugares porque nós temos essa vida social, e dentro da perspectiva do surgimento das leis, quando Montesquieu vai falar do espírito das leis, como essa lei como uma necessidade da regulamentação da vida. Em paralelo a isso, se nós pegarmos lá a questão da fenomenologia do espírito, do Hegel, onde a própria lei, ele vai colocando ali que a manifestação do Estado e as leis elas existindo dentro da manifestação do fenômeno do Estado, e essa lei então é um clamor de urgência da consciência do povo. Então a lei ela é necessária, mas a serviço. Não um serviço que a todo momento nós vamos abrir espaço para a permissividade, mas um serviço para realmente entender que é preciso o equilíbrio. Se você tem ali as leis, se você tem o campo da justiça, isso tem que ser bem apresentado para a população e não sufocar a mesma. Então, dentro dessa filosofia política, esse manual vai trazendo essas dinâmicas de reflexão. Depois, a história da filosofia política. Então, certos elementos da política hoje existentes no nosso país, assim como ao redor do mundo, eles não estão aí por acaso. Dentro da dimensão filosófica, o acaso ele nem existe. Se nós pegarmos na perspectiva aristotélica, a teleologia, tudo aquilo que existe por uma finalidade. Uma coisa ela não está ali isolada de uma finalidade da existência. E assim a política ela não surge por acaso, e tudo aquilo que é manifestado em sociedade existe uma possibilidade de atingir uma finalidade. Agora, dentro dessa dinâmica aqui de reflexão, dentro existente no livro, é preciso orientar bem, aí entra novamente no princípio aristotélico, é preciso orientar bem os atos, as atitudes, utilizando da sua ação de uma forma virtuosa, para que então você obtenha o melhor resultado possível. E o melhor resultado possível não é a perfeição. Então, quando se fala em reforma política, reforma fiscal, isso é altamente importante para um país que realmente quer se desenvolver. Um dos escritos filosóficos meus, até mesmo no meu campo de pesquisa da fenomenologia política, quando eu falo que existe sim a possibilidade de uma reforma na redução do número de deputados, de senadores, embora o gargalo da dificuldade fiscal, da dificuldade econômica do país não esteja na redução unicamente desses salários e dos benefícios, mas isso já representa uma mudança do próprio funcionamento do poder. Ora as bolas, o político está ali para servir o povo, ele tem a sua dimensão, aí vale aqui ressaltar, ele tem ali seu campo de importância, a manifestação desses políticos enquanto pessoas, mas a estrutura ela não pode ser uma estrutura que suga os benefícios, a benesse que caminha a estrutura do STF. E vale lembrar aqui que não é uma crítica que alguns grupos estavam fazendo anteriormente sobre ao STF, eu estou falando da questão de gasto, não estou entrando em outras questões aqui, estou falando do gasto. Se você sai do STF, você vai para outros elementos e muitas vezes eles vão sempre justificar que a importância das instituições. Eu sei, eu acredito na importância dessas instituições, mas o dinheiro, mesmo até, quer dizer, já existe até fábrica para produzir dinheiro, mas a própria produção de dinheiro custa caro. E até um dos erros do nosso país
se ele estiver importando o dinheiro que é distribuído aqui. É preciso produzir um pouco mais de dinheiro. Olha para você ver, faz parte da filosofia econômica, né? Mas o que eu queria mostrar desse ponto aqui, dessa história da filosofia política, né? As coisas não surgem por acaso. Existem, né, as movimentações, existem a força, os mecanismos sociais, e eles estão aí para serem resolvidos, e a resolução disso não é de um dia para o outro. Depois, a história das ideias políticas. Se nós pegarmos o termo ideias, é a forma, né? A palavra ideia quer dizer idios, a forma é uma forma que você se manifesta. Qual é o formato? Então, nós analisamos qual que é o formato da política no nosso país, ou qual foi. Novamente, o pessoal cai sempre na armadilha de ficar, aí vai a dicotomia. Lembra que eu falei da questão do bem e do mal no início? Parece que nós caímos aqui numa armadilha ideológica. Nós ficamos ali, capitalismo, comunismo, fascismo e liberalismo. O que nós temos no nosso país, essas duas forças, elas ficam se gladiando, elas vão se gladiar em questões ideológicas, faz parte da esfera democrática, faz parte da manifestação da vida pública. Agora, as argumentações, muitas das vezes, são bem empobrecidas do entendimento dos próprios conceitos existentes. Então é preciso realmente analisar, e além do empobrecimento dos conceitos existentes, a quantidade de mentiras. A pessoa não pensa, parece que perdeu o medo, né, de pensar sobre o impacto da mentira, né, ou a importância, a necessidade da verdade e o respeito. Depois, isso aqui é algo muito interessante, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, né, A Liberdade dos Antigos comparada com a dos Modernos, né, do Benjamin Constant, e é algo muito recorrente, né, se vocês pegarem aí, por tudo que está sendo produzido, né, nos noticiários, sejam televisivos, nas rádios, ou outros meios aí de comunicação, se fala muito sobre a questão da liberdade, né? Recentemente teve um comentário sobre a questão das armas, aí as pessoas falam, mas é o direito do indivíduo ter uma arma, que fere o princípio de liberdade, a questão das máscaras, porque obrigar as pessoas a usar máscara fere o princípio de liberdade, mas pera lá, então se tudo fere o princípio de liberdade, aqui eu estou levantando um campo para, né, entendimento, para reflexão, né, provocação. Por exemplo, uma pessoa embriagada, se você de certo modo fala para ela que ela não pode beber e consequentemente dirigir, você está ferindo o princípio de liberdade dela? Fala, Renan, uma coisa não tem nada a ver com a outra, o cara está embriagado, é questão de segurança pública, de saúde pública, a questão da arma é a mesma coisa, tá, mas a questão da arma tem a ver com segurança pública também, né? Todo momento, né, vai ferir o princípio de liberdade. Vejam bem, aqui levantando pontos de reflexão, porque às vezes há grupos, né, setores, né, políticos, religiosos, novamente, quando cito o termo religião, que não é no sentido depreciativo, eles vão falar da questão da arma, né, sucessivamente, né, é uma insistência sobre essa questão da arma, mas a própria religião em si, se nós analisarmos dentro dos mandamentos, uma forma que se coloca, ao dizer, né, uma instituição, ao dizer que as pessoas elas devem ou não devem fazer, ou quando faz ela vai ter uma consequência, um impacto sobre isso, então isso também fere a liberdade, né? É preciso entender, né, o próprio conceito, né? Então nesse livro ele faz um comparativo, né, a liberdade dos antigos, né, a concepção do que era entendido quanto liberdade, né? Imaginem em épocas antigas, onde o que era o espírito realmente de ser livre, as questões dos direitos naturais, né, que depois eles sofreram aí
a evolução para o direito civil para então os direitos humanos, que é importante, né? Mas o direito humano, uma vez que ele se precariza nas estruturas e no enfraquecimento das ideologias, aí fica difícil muitas vezes conversar. Mas novamente, trazendo para o campo dessa liberdade, né? Comparar, né, a liberdade do hoje com a liberdade do ontem, né, dos antigos, tem que tomar muito cuidado. E, novamente, as pessoas falam assim, mas nenhum poder externo a mim pode me determinar o que eu posso fazer. Muitas vezes esse clamor, essa questão, ela traz, o que a pessoa traz como questionamento, muitas vezes é aquele período onde de fato existiam tiranos, né? E alguns vão colocar que todo aquele que fere esse princípio de liberdade, ele já é um tirano. Então é preciso analisar os elementos do dia a dia, né, do que realmente tiram a nossa liberdade ou não. Depois, esse excelente livro do Norberto Bobbio, né, A Teoria das Formas de Governo. E exatamente, né, o que é a teoria? É uma tese, e essa tese ela vai trazer elementos, né, de composição para que então, né, ocorra a forma de governo. Se nós formos fazer o comparativo, né, qual que é a forma de governo, né, do atual presidente? Quando falo do atual presidente, é a gestão conjunta, né, com os ministérios, secretarias, subsecretarias e por aí vai, né? E aí vai existir as divergências, né, porque uma forma, novamente, formas vem da palavra idios, e a palavra idios exatamente dar uma formatação, né? O que é a formatação? A ação é a forma da ação, né? A forma pelo qual aquele governo, a crença que se tem. Então você pega no atual governo, existem ali as bases políticas do governo, e essas bases políticas elas vão meio que determinar como que as relações intraestrutural elas vão surgir para depois que ocorram as ações além das estruturas, né, internas dos bastidores do governo. Então essa teoria das formas de governo é exatamente entendendo as manifestações, né, seja no governo direita, um governo de esquerda, vamos tirar essas duas nomenclaturas, seja um governo mais progressista, um governo mais conservador, e aí vem as perguntas, né? O que de fato é ser conservador? Em qual aspecto que a pessoa é conservador e qual aspecto que a pessoa é progressista, libertário? Então traz essas dimensões aí. Esse livro bem interessante, o livro da política, tem vários livros, né? É uma série, tem esse aqui interessante que é o da filosofia, né? Olha lá, o livro da filosofia, depois tem o livro da sociologia, né? Tem a coleção aqui, e exatamente ele vai trazer, né, os principais pensadores dentro desse universo político, né, trazendo reflexões sobre os temas da vida em sociedade. Esse livro do Rorschach é excelente, né, a anatomia do Estado, né, realmente procurando entender, né, como que o Estado funciona, e é uma tarefa bem árdua, né, porque entender todas as dimensões do Estado, né, como que realmente o Estado funciona, né, na sua dimensão. Vejam bem as dimensões do Estado, na sua dimensão jurídica, na sua dimensão política, na sua dimensão de infraestrutura, de superestrutura, aqui não apenas utilizando dos conceitos marxistas, mas esses elementos de infraestrutura ou superestrutura, né, ou apenas estrutura, são conceitos para além até do universo marxista, mas exatamente procurando entender, né, a estrutura, se tem a jurídica, tem a estrutura executiva, tem a estrutura legislativa, né, que faz parte dos poderes, e aí
Fala, Renan, então existe também a estrutura da saúde? Sim, e a estrutura de saúde está ligada à estrutura econômica do país. Então, procurando entender dessa forma, e até mesmo fazendo levantamento, que o imposto, novamente, né, da forma que é feito, é usurpada, a forma corruptiva, né, que colocando, você vai colocar isso aí, é um roubo, né, é uma forma injusta, e essa forma injusta, né, o que muitos vão colocar como algo bom, olha, eu estou fazendo isso para o bem de todos, não é bem assim, né? Estou fazendo isso para o bem de todos, não é bem assim por de fato, né? Porque uma vez, né, lembro muito disso, o Brasil arrecada imposto igual à Dinamarca e distribui de uma forma como um país pobre, né? Então, ou seja, arrecada muito, está produzindo riqueza, está gerando riqueza, é um grande celeiro, né, um dos celeiros do mundo, né, tem uma margem aí de possibilidades que dá para ampliar essa margem. Claro que no momento que nós estamos ainda é delicado das questões da pandemia, né, os efeitos da pandemia, mas tem que ter elementos para movimentar o país, né? E há uma perspectiva, né, de melhoria. Mas voltando ao ponto da questão, né? Então é preciso entender quais são os elementos, certo? E depois, né, o mundo da polis, do Eric Voegelin, exatamente, de onde surgiu a política dentro da polis, né? E ele traz, né, ordem e história, né? Ele traz nessa sequência, que é o volume 2, exatamente a dimensão histórica, né? As coisas elas não surgem por acaso, as coisas elas estão aí, né? E é preciso perguntar o que é a coisa, né? Um objeto, uma manifestação fenomenológica de um acontecimento. Então elas não estão aí por acaso. Então a vida, né, na polis, ela exige muito, né, não só dos políticos, mas do campo de atuação das pessoas, né? Volto sempre naquela questão, né, quem corrompeu quem? Né? Foi a sociedade que corrompeu o homem, né? A sociedade que corrompeu as pessoas, né? Mas quem criou a sociedade? Os fundamentos éticos, os fundamentos sociais, os fundamentos da manifestação da vida em sociedade, foi o próprio ser humano, né? A dimensão, quando o Rousseau coloca, né, da que a sociedade corrompe, ele vai analisar o processo de civilização. A partir do momento que houve sucessões de erros, e esses erros não são cometidos, a sua estrutura ela fica ineficiente, ela fica inócua, e aí perde o sentido. E quando perde o sentido, não tem efeito para as pessoas, e quando tem um efeito, não surte o efeito necessário para que realmente busque-se novamente a harmonia social, certo? E por isso que eu coloquei, né, na imagem um tabuleiro, né? É uma peça que você mexe aqui, e ao mexer essa peça você pode estar cometendo, né, um grande erro estratégico, e a política é isso. Se nós pegarmos a política no nosso país, não só aqui, ao redor do mundo, né, essa briga, vamos dizer que chega a um ponto que você até briga, não é uma discussão, né, sai do campo ali de uma esfera ideológica, do embate técnico, e se torna uma coisa pessoal, né? Isso é muito perigoso. Isso é tão perigoso porque aí também as pessoas no dia a dia elas acabam levando isso para o lado pessoal, né? Perde o sentido da harmonia, né? E quando perde a harmonia, perde-se o respeito, e assim vai, tá? Bom, seria isso nesse mini documentário, né? Esses pontos para reflexão. Deixem aí seu comentário, né, para quem conseguiu acompanhar até agora, né? E compartilhem com outras pessoas. Novamente, aqui é um campo para concordância e discordâncias. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito, e sugestão de temas estou à disposição.
Até mais. E uma dica. Agora nos créditos finais tem, né, todos os livros, né, as referências bibliográficas que foram utilizadas, elas estão disponíveis aí. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Logo nos veremos.